O inimigo tentou te derrubar, mas Deus já preparou sua vitória hoje. Oração da manhã. O sinal de alerta no acampamento inimigo. Se você sentiu o peso de uma resistência fora do comum logo ao abrir os olhos, se o desânimo tentou sufocar sua vontade de levantar, ou se uma série de pensamentos negativos bombardeou sua mente durante a madrugada, entenda algo fundamental agora. O ataque que você sofreu é o maior sinal de que o seu potencial foi detectado pelas trevas. O inimigo não gasta munição com quem está paralisado e não monta emboscadas para quem não representa uma ameaça ao sistema do mal. Se a oposição se levantou com fúria contra a sua paz hoje, é porque o céu emitiu um alerta de que você está prestes a romper uma barreira histórica na sua linhagem. O medo que tentaram plantar em você é, na verdade, o termômetro do pânico que o acampamento adversário sente ao ver a glória de Deus se manifestando em seus planos. Imagine um exército que mobiliza todas as suas tropas para cercar uma única pessoa. Isso só acontece se essa pessoa carrega consigo a chave de uma vitória estratégica que mudará o rumo da guerra. Você é essa pessoa. O comando de Deus sobre a sua vida hoje é para que você inverta a lógica da situação. Em vez de se perguntar por que a luta está tão difícil, comece a celebrar o fato de que você é importante o suficiente para ser alvo de um contra-ataque espiritual. A pressão que você sente é o sinal de que você está perto demais do seu propósito para que o inimigo fique em silêncio. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, a Bíblia nos alerta que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Perceba que ele anda em derredor. Ele busca uma brecha porque ele não tem autoridade legal para entrar se você estiver posicionado. O barulho que ele faz, através das crises financeiras, das discussões familiares ou do cansaço mental, é apenas uma tática de intimidação para te fazer recuar. O general do exército do céu já mapeou cada movimento dessa oposição e já preparou o contragolpe que deixará seus adversários atônitos. A restauração da sua autoridade começa quando você para de olhar para o tamanho do cerco e começa a olhar para a grandeza daquele que te escoltou até aqui. O inimigo viu sua unção, ele viu o depósito de Deus no seu interior, e ele sabe que, se você der o próximo passo com confiança, o território dele será invadido pela luz de Cristo que habita em você. Não aceite a sugestão de derrota que foi sussurrada enquanto você ainda estava vulnerável. O dia de hoje não pertence ao medo, ele pertence ao decreto de vitória que foi assinado no trono da graça antes mesmo de você nascer. O Senhor está usando a fúria da oposição para calibrar a sua força e para te ensinar a manusear as armas espirituais que você ainda desconhecia. Quando o mal tenta te derrubar, ele acaba revelando o lugar exato onde Deus vai te exaltar. A estratégia divina é tão sofisticada que Deus permite que o inimigo monte a armadilha apenas para usá-la como o degrau que te levará ao próximo nível. Sinta a presença do Espírito Santo estabilizando seu coração agora. O pânico mudou de lado. O sinal de alerta agora ecoa no campo do adversário porque você decidiu não se curvar. Você está sendo preparado para ver o livramento que o Senhor operará hoje diante dos seus olhos. O contra-ataque do céu é cirúrgico e a sua vitória já é um fato consumado na eternidade. Agora que você entendeu que a oposição é o selo da sua importância, precisamos aprender a identificar a assinatura específica dessa sabotagem para que você não lute contra a carne e o sangue, mas contra as estratégias que tentam roubar a sua visão. Identificando a assinatura da sabotagem. Para vencer uma guerra, você precisa saber distinguir o que é um cansaço natural do corpo de uma operação de sabotagem espiritual, planejada para paralisar o seu destino. O inimigo possui uma assinatura específica, um padrão de comportamento que se repete toda vez que ele tenta roubar a paz que Deus depositou no seu coração. Se você acorda sentindo uma confusão mental que não tem uma causa lógica, ou se uma irritação repentina surge contra as pessoas que você mais ama, saiba que você não está lidando com variações de humor, mas com um bloqueio estratégico. A assinatura da sabotagem é caracterizada pelo sentimento de urgência desnecessária, pela sensação de que tudo vai dar errado ao mesmo tempo, e por uma voz interior que tenta te convencer de que Deus se esqueceu de você. O objetivo dessa tática é desviar o seu foco da promessa e prendê-lo na análise exaustiva do problema. Quando você gasta sua manhã tentando entender por que as pessoas agem de determinada maneira ou por que certas portas se fecharam, você está caindo na armadilha da distração. O inimigo quer que você lute contra as sombras para que você não tenha energia para abraçar a luz que está sendo liberada hoje. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, a palavra de Deus nos dá a chave do discernimento. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Perceba que a sua luta não é contra o seu cônjuge, nem contra o seu chefe,
nem contra o seu vizinho. Essas são apenas as faces visíveis que a sabotagem utiliza para te desestruturar. Quando você identifica esta assinatura do mal nessas situações, você deixa de reagir com raiva e passa a agir com autoridade. A sabotagem espiritual tenta criar um clima de isolamento, fazendo você acreditar que ninguém te entende e que o seu fardo é pesado demais para ser carregado. Esse é o momento em que o inimigo tenta cortar a sua comunicação com o céu, injetando pensamentos de incredulidade durante a sua oração. Se as palavras parecem não subir e se o silêncio parece vazio, entenda que isso é uma interferência na frequência do seu espírito. O comando de Deus é para que você não se deixe enganar pelas aparências de derrota. Identificar essa assinatura da sabotagem é o primeiro passo para o contra-ataque, pois quando o truque é revelado, o mágico perde o poder sobre a plateia. O Senhor está te dando hoje um olhar de discernimento para enxergar além das máscaras das circunstâncias. Você vai perceber que aquele imprevisto logo cedo ou aquela notícia desanimadora não são acasos, mas tentativas frustradas de impedir que você chegue ao banquete que Deus preparou. Ao reconhecer esses padrões, você retoma o controle da atmosfera do seu lar e do seu dia. Não entregue a sua alegria para quem não tem poder para te abençoar. A assinatura do mal é o caos, mas a assinatura de Deus é a paz que excede todo o entendimento. Antes de avançarmos para a estratégia de como transformar essa emboscada em vitória, aproveite este momento para se inscrever aqui no canal, garantindo que você esteja sempre conectado com as instruções do reino para a sua proteção diária. Sinta a clareza mental retornando agora. O Espírito Santo está removendo o nevoeiro da confusão e te mostrando exatamente onde o inimigo tentou colocar o pé para te fazer tropeçar. O comando de Deus sobre a sua vida é absoluto. E nenhuma estratégia de sabotagem pode resistir ao nome de Jesus quando ele é invocado por um filho que conhece a sua autoridade. O que era para ser um dia de angústia será transformado em um dia de descoberta, pois agora que você conhece as táticas do adversário, você está pronto para ver como Deus transforma a pedra do caminho no degrau da sua ascensão. A emboscada que se tornou escada. Existe uma inteligência divina que opera acima de qualquer estratégia de maldade, que você precisa compreender que Deus muitas vezes permite que o inimigo monte uma emboscada apenas para usá-la como um material de construção da sua próxima vitória. No reino de Deus, nada é desperdiçado, nem mesmo a dor, nem mesmo a traição e nem mesmo os obstáculos que pareciam destinados a decretar o seu fim. O que você chama de barreira, o Senhor chama de oportunidade para manifestar um poder que você ainda não conhecia. A pedra que o adversário colocou no seu caminho com a intenção de te fazer tropeçar é a mesma pedra que Deus vai usar como alicerce para o novo tempo que se inicia hoje na sua vida. A perspectiva do general de guerra é muito diferente da perspectiva do soldado que está no meio do fogo cruzado. Enquanto você enxerga um cerco que tenta te asfixiar, Deus enxerga o cenário perfeito para uma reviravolta que deixará o mundo atônito. A emboscada só funciona contra quem não tem uma visão espiritual aguçada. Para o Filho de Deus, o ataque é o sinal de que a promoção está madura. O inimigo, em sua arrogância, acredita que está te parando. Mas, na verdade, ele está acelerando o processo de maturidade que você precisava para governar sobre o que Deus está prestes a te entregar. No livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José revela o segredo de quem vence a emboscada ao dizer aos seus irmãos: "Vós bem intentastes mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente em vida." Perceba que o mal foi intencional, a emboscada foi real, mas a soberania de Deus é tão absoluta que ela sequestra a intenção do mal e a obriga a trabalhar para o bem do escolhido. O comando de Deus sobre a sua manhã é para que você pare de olhar para os arquitetos da sua dor e comece a olhar para o engenheiro da sua restauração. Toda tentativa de queda que você sofreu nas últimas horas ou nos últimos dias está sendo convertida agora em impulso espiritual. O peso que tentaram colocar sobre os seus ombros está servindo para fortalecer a sua musculatura de fé. Se o inimigo não tivesse se levantado, você não teria descoberto a autoridade que carrega. Se a porta não tivesse se fechado com força, você não teria buscado o caminho novo que Deus preparou. A emboscada se torna escada quando você decide não se sentar no chão do desespero, mas usar a dificuldade como o apoio necessário para subir um degrau acima na sua consciência de filho. Deus cuida de tudo em silêncio e Ele está rindo das estratégias daqueles que pensam que podem frustrar os planos daquele que formou as galáxias. No livro de Salmos, capítulo 2, versículo 4, está escrito: "Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. O Senhor zomba da pretensão do mal em tentar destruir alguém que está escondido no oculto do Altíssimo. Você está seguro e a armadilha foi desarmada no exato momento em que você se conectou com esta palavra. O que era para ser o seu enterro espiritual será o seu renascimento em autoridade.
Sinta a transformação da sua mentalidade agora. O medo da emboscada está sendo substituído pela expectativa do milagre. O Senhor está pegando cada peça do plano que o inimigo montou contra a sua vida financeira, contra a sua saúde e contra a sua família, e está reorganizando tudo para criar uma plataforma de testemunho. Onde o inimigo viu uma cova, Deus instalou um elevador de glória. Onde o adversário planejou vergonha, o Pai está preparando honra dobrada. O comando de Deus sobre a sua jornada garante que você sairá deste cerco muito mais rico em experiência e em unção do que quando entrou. A emboscada falhou porque o general já conhecia a localização exata de cada mina terrestre plantada no seu futuro. Caminhe agora com a certeza de que o chão que você pisa está sob a jurisdição do céu. Agora que você entende que o ataque é combustível para a sua ascensão, precisamos aprender a usar a lei do reino para cancelar definitivamente todo o edito de derrota que foi assinado contra você. Cancelando o edito da derrota. No mundo espiritual, palavras e intenções malignas funcionam como decretos jurídicos que tentam estabelecer uma realidade de fracasso sobre a sua vida. E você precisa entender que a oração da manhã é a sua audiência oficial para cancelar esses editos ilegais. Imagine que o inimigo redigiu um documento declarando que o seu dia será marcado por perdas, que o seu casamento não tem mais volta ou que a sua saúde será consumida pelo medo. Se você aceita esses pensamentos em silêncio, você está, de certa forma, permitindo que esse edito seja executado. Mas hoje, o Senhor te chama para entrar na sala do trono e usar o sangue de Jesus como o selo que anula toda a sentença de condenação. Muitas vezes, esses editos de derrota nascem de palavras que foram lançadas contra você na infância, de críticas injustas no ambiente de trabalho ou de julgamentos que você mesmo proferiu contra a sua capacidade. O inimigo se aproveita dessas brechas legais para tentar paralisar o seu avanço, criando uma atmosfera de inevitabilidade em torno do seu sofrimento. No entanto, o reino de Deus possui uma instância superior que invalida qualquer decisão tomada nas regiões celestiais da maldade. O comando de Deus para você hoje é para que você assuma o seu lugar de autoridade e rasgue, em nome de Jesus, cada página desse relatório de fracasso que tentaram anexar à sua história. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia descreve a ação definitiva de Cristo em nosso favor. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Perceba que a cédula, o documento de acusação e de condenação, já foi riscado e cravado na cruz por Jesus. O que o inimigo tenta fazer hoje é usar uma cópia falsa e sem validade para te intimidar. O seu trabalho nesta manhã é declarar que essa dívida está paga e que o edito da derrota foi substituído pelo edito da vitória eterna. Cancelar o edito da derrota exige uma postura de firmeza mental e espiritual. Você não pede para que a derrota saia. Você decreta que ela não tem mais direito de permanência. O Senhor está te dando hoje uma caneta de fogo para reescrever a narrativa deste dia. Onde escreveram escassez, você vai escrever providência. Onde escreveram solidão, você vai escrever companhia divina. Onde escreveram fim da linha, você vai escrever novo começo. O comando de Deus sobre a sua vida garante que a palavra final não pertence aos seus acusadores, mas ao seu advogado fiel. Deus cuida de tudo em silêncio, e Ele já emitiu o mandado de segurança que protege o seu destino contra qualquer intervenção ilegal das trevas. No livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, a promessa é o seu escudo jurídico. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Note que a autoridade de condenar a língua acusadora é sua. Você tem a herança de calar as previsões de desastre que tentaram roubar o seu sono. Sinta agora o alívio de quem teve a ficha limpa e o destino liberado. O peso da condenação está sendo removido das suas costas. O edito que dizia que você não era digno, que você não conseguiria, ou que o seu passado te impediria de vencer, foi totalmente destruído pelas chamas do Espírito Santo. O Senhor está colocando nas suas mãos o documento da sua liberdade, assinado com o sangue do Cordeiro e autenticado pelo poder da ressurreição. Você não é o que os outros dizem. Você é o que o Criador do Universo decretou que você é. O comando de Deus sobre o seu dia estabelece que a luz brilhará sobre os seus caminhos e que nenhum plano de sabotagem terá respaldo legal para prosperar. A vitória não é uma possibilidade futura. É uma realidade presente para quem sabe usar a lei do reino para anular as mentiras do inferno. Caminhe com a cabeça erguida, pois o processo contra você foi arquivado por falta de provas e por excesso de graça.
Agora que o edito da derrota foi cancelado, precisamos aprender a operar no contrafluxo espiritual para dominar a atmosfera de tudo o que vier contra você. O poder do contrafluxo espiritual. Dominar as atmosferas do seu dia exige que você aprenda a operar na lógica do contrafluxo espiritual, que é a habilidade divina de responder às pressões do mundo com a natureza oposta do reino de Deus. O inimigo atua em um sistema de ação e reação. Ele envia o caos para colher desespero, envia a ofensa para colher amargura e projeta a escassez para colher o medo. Se você reage na mesma frequência do ataque, você se torna previsível e vulnerável ao sistema das trevas. No entanto, quando você decide agir no contrafluxo, você quebra a lógica do adversário e assume o controle do ambiente, desarmando qualquer estratégia que tenha sido montada para te desequilibrar. O contrafluxo espiritual é a tecnologia do céu, que te permite manter a doçura onde há amargura, a generosidade onde há falta e o descanso onde há urgência. Se o seu dia começa com uma notícia que tenta gerar ansiedade, o seu contrafluxo deve ser um mergulho profundo na paz de Cristo. Se alguém se levanta com aspereza contra você, a sua resposta de mansidão é o que estabelece a sua superioridade espiritual sobre a situação. O comando de Deus sobre a sua vida é para que você não seja um termômetro que apenas reflete a temperatura do ambiente, mas um termostato que define a temperatura da glória em todos os lugares onde você colocar as plantas dos seus pés. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, a instrução de guerra é absoluta. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Perceba que o bem não é apenas uma atitude moral, é uma força de combate que neutraliza a radiação do mal. Vencer o mal com o bem é aplicar o contrafluxo de Deus para sufocar a estratégia do inimigo antes que ela se enraize na sua mente. O Senhor está te ensinando hoje que a sua força não está em gritar mais alto que o problema, mas em permanecer mais firme na verdade do que a mentira tenta ser na sua frente. Ao operar no contrafluxo, você se torna um enigma para o sistema do mundo. O inimigo não sabe como lidar com alguém que sorri em meio à prova ou que agradece em meio à espera. Essa postura confunde os arquitetos da sabotagem porque a sua fonte de satisfação e segurança não está conectada às circunstâncias visíveis. O comando de Deus garante que, ao escolher o contrafluxo, você está ativando uma lei superior que obriga as circunstâncias inferiores a se dobrarem. Se você semeia paz onde o inimigo plantou guerra, você colherá uma vitória que ninguém poderá explicar. Deus cuida de tudo em silêncio, e Ele está fornecendo a você hoje os recursos espirituais para manter a sua atmosfera blindada. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus nos leva ao nível máximo dessa estratégia. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso não é fraqueza, é o poder de quem não é governado por forças externas. Ao abençoar quem te ataca, você corta a corda que o inimigo usaria para te puxar para o nível dele. Sinta agora a liberdade de não precisar reagir conforme as provocações do dia. O Espírito Santo está te dando autocontrole e discernimento para que você seja o senhor da sua própria paz. O contrafluxo é a sua declaração de independência emocional. O Senhor está colocando nos seus lábios a resposta certa para cada pergunta difícil e a atitude correta para cada provocação maldosa. Você é um embaixador da luz em território hostil, e a sua luz não se apaga por causa das trevas. Ela brilha ainda mais forte por causa delas. O comando de Deus sobre o seu dia estabelece que você será um agente de transformação e não uma vítima da confusão alheia. O poder do contrafluxo espiritual garante que a vitória seja sua antes mesmo da jornada terminar, porque você decidiu que o seu interior é governado apenas por Cristo. Agora que você dominou a arte de controlar a sua atmosfera, precisamos tratar da blindagem da sua honra e de como Deus protege a sua imagem enquanto você descansa no secreto. A blindagem do nome e da reputação. Muitas vezes, o ataque mais cruel do inimigo não é contra as suas posses ou contra o seu corpo, mas contra a sua honra e a sua reputação, tentando manchar a sua imagem diante das pessoas para isolar você e roubar a sua credibilidade. Quando as fofocas surgem, quando as interpretações erradas sobre as suas intenções se espalham, ou quando alguém tenta distorcer a sua história, a tendência humana é entrar em um estado de defesa desesperado, tentando provar a própria inocência para todos. No entanto, a estratégia divina para a blindagem do seu nome exige uma confiança radical na justiça daquele que vê o que é feito no secreto e que guarda a integridade dos seus filhos. Você precisa entender que o seu nome não está nas mãos dos homens, mas está gravado nas palmas das mãos de Deus, e ninguém pode apagar o brilho da honra que o próprio Senhor decidiu colocar sobre você.
O inimigo ataca a sua reputação porque sabe que o seu testemunho é uma arma poderosa para o reino de Deus, e ele tenta desacreditar o mensageiro para anular a mensagem. O comando de Deus sobre a sua manhã é para que você entregue a sua defesa ao Supremo Juiz, pois enquanto você se mantém fiel no secreto, ele trabalha para restaurar a sua dignidade no público. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 7, a promessa de Deus é um bálsamo para quem foi injustiçado. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Perceba que Deus não apenas limpa o seu nome, ele te entrega o dobro do que tentaram te tirar. A afronta que você sofreu hoje é o rascunho da exaltação que o Senhor está preparando para amanhã. O comando de Deus sobre a sua vida garante que a mentira tem pernas curtas, mas a verdade divina tem raízes eternas. Deus cuida de tudo em silêncio, e ele é o seu maior advogado de defesa contra as línguas que se levantam em julgamento. No livro de Salmos, capítulo 37, versículo 6, a Bíblia afirma com clareza: "E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia." Note que a sua justiça não vai apenas aparecer, ela vai sobressair. Ela será evidente para todos, sem que você precise gastar saliva tentando se explicar para quem já decidiu te odiar. A blindagem da sua reputação é feita de silêncio estratégico e confiança absoluta no caráter daquele que te chamou. Sinta agora a paz de quem não precisa mais carregar o fardo de ser aprovado por todo mundo. O Espírito Santo está curando as feridas causadas pela rejeição e pela calúnia, lembrando você de que a opinião de Deus é a única que realmente sustenta o seu destino. O Senhor está colocando um escudo de proteção sobre o seu nome e sobre a sua casa, impedindo que a maldade alheia penetre no seu território emocional. Onde tentaram plantar vergonha, o Pai está regando as sementes da honra. Ao descansar na justiça divina, você libera o braço de Deus para agir em seu favor. O inimigo pode até tentar armar um tribunal de opiniões contra você, mas ele não tem acesso ao veredito final que já foi dado pelo justo juiz. O comando de Deus sobre o seu dia estabelece que você caminhará com a cabeça erguida, sabendo que a sua integridade é o seu maior patrimônio e que Deus é o fiel depositário da sua honra. A restauração do seu bom nome já começou no mundo espiritual. Agora que a sua imagem está blindada e o seu coração está livre do peso da autodefesa, precisamos ativar o suporte logístico mais avançado que um ser humano pode ter. A escolta de elite que o céu disponibiliza para garantir que cada um dos seus passos hoje seja monitorado e protegido por forças superiores. Ativando a escolta de elite. A restauração da sua autoridade espiritual para este dia exige que você tenha consciência de que não está caminhando sozinho pelos corredores do mundo, mas está sob a vigilância constante de uma escolta de elite que o céu despachou para garantir a sua integridade. Muitas vezes você se sente vulnerável diante das ameaças visíveis, mas a realidade é que existe um suporte logístico angelical operando em tempo real ao seu redor, bloqueando ataques que você nem chegou a perceber e desviando dardos que foram lançados contra a sua paz. Ativar essa escolta não é um ato de imaginação, mas um exercício de fé na palavra daquele que comanda os exércitos celestiais em seu favor. O comando de Deus sobre a sua manhã é para que você pare de se comportar como um alvo fácil e passe a caminhar como uma autoridade que possui guarda-costas espirituais de prontidão. Esses seres de luz não são apenas figuras decorativas da fé. Eles são ministros labaredas de fogo enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Quando você faz a sua oração matinal, você está, na verdade, alinhando a sua rota com a proteção divina, permitindo que a inteligência do reino antecipe os movimentos do adversário e neutralize as emboscadas antes mesmo de você chegar a elas. No livro de Salmos, capítulo 91, versículos 11 e 12, a Escritura revela o contrato de segurança que vigora sobre a sua vida, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Perceba que a ordem já foi dada. Os anjos não estão esperando que o problema aconteça para agir. Eles já receberam instruções específicas a teu respeito. O Senhor cuida de tudo em silêncio, garantindo que a sua jornada seja monitorada por sentinelas que nunca dormem e que nunca falham na sua missão de proteção. Essa escolta de elite é ativada pela sua confiança e pela sua submissão ao senhorio de Cristo. Quando você reconhece que a sua força humana é limitada, você dá espaço para que a força angelical se manifeste de forma ostensiva na sua realidade. O inimigo conhece a força dessa guarda, e ele sabe que não pode tocar em um filho de Deus que está devidamente escoltado pela glória. O comando de Deus sobre o seu dia estabelece uma zona de proteção que afasta o perigo, que confunde os mal-intencionados e que abre caminhos onde antes havia apenas bloqueios.
Sinta agora o ambiente ao seu redor sendo preenchido por essa presença protetora. O Espírito Santo está trazendo ao seu coração a certeza de que você está cercado por todos os lados. Se você pudesse ver com os olhos da fé neste momento, veria que existem carruagens de fogo estacionadas à porta da sua casa e anjos de guerra posicionados em cada esquina do seu percurso. A restauração da sua paz é o resultado dessa segurança absoluta. Você pode respirar fundo e relaxar os ombros, pois a responsabilidade pela sua guarda foi assumida pelo próprio Deus através dos seus mensageiros. O Senhor está enviando reforços para a sua mente e para as suas emoções, impedindo que a radiação do medo penetre no seu interior. Caminhe com a dignidade de quem sabe que o céu investiu pesado na sua segurança. A escolta de elite garante que nenhum plano de sabotagem terá êxito em te parar, ou em te desviar do destino profético que foi traçado para este dia. O comando é dele, e a proteção é um direito adquirido por você em Cristo. Agora que você tem a consciência da guarda angelical que te acompanha, precisamos entender como Deus opera o milagre da provisão em meio ao conflito, preparando para você um banquete de honra exatamente no lugar onde tentaram decretar a sua escassez. O banquete na presença dos adversários. Uma das maiores demonstrações do poder de Deus não é quando ele remove você do campo de batalha, mas quando ele decide honrar você no centro do conflito, preparando uma mesa farta de provisão e autoridade, enquanto seus oponentes assistem sem poder interferir. Existe uma unção específica para a prosperidade que se manifesta sob pressão, uma capacidade divina de fazer você florescer exatamente onde o mundo disse que você morreria de sede. O inimigo tentou te derrubar através da escassez e do isolamento, mas o plano do Pai é usar essa mesma situação para provar ao universo quem é que sustenta a sua vida e valida o seu ministério. Você precisa entender que o banquete de Deus não depende da economia da terra, nem da aprovação daqueles que torceram contra o seu sucesso. Muitas vezes, nós gastamos energia tentando convencer as pessoas do nosso valor, enquanto o Senhor está apenas esperando que nos sentemos à mesa que Ele mesmo montou. O banquete é o lugar da intimidade, do descanso e do abastecimento. E o fato de ele ocorrer na presença dos adversários serve para mostrar que a sua vitória não foi conquistada pela sua força, mas pela fidelidade daquele que te escolheu. O comando de Deus sobre a sua manhã é para que você não perca o apetite pela vida por causa do barulho de quem te critica. No livro de Salmos, capítulo 23, versículo 5, o salmista declara com ousadia: "Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda." Perceba a ordem dos fatos. A mesa é preparada, a unção é derramada e o transbordamento acontece diante dos olhos de quem esperava a sua queda. Deus cuida de tudo em silêncio, organizando os recursos, abrindo as contas e movendo os corações para que você seja suprido de forma sobrenatural. O comando de Deus sobre o seu dia garante que você não terá apenas o suficiente para sobreviver, mas o transbordante para repartir. Sinta agora a dignidade de quem foi convidado para a mesa do rei. O Espírito Santo está removendo a mentalidade de falta e instalando a consciência de abundância. Onde o inimigo tentou cortar o seu suprimento, Deus está abrindo uma fonte que nunca seca. Onde tentaram roubar o seu crédito, o Senhor está depositando favor imerecido. Esse banquete é o sinal de que a oposição não tem poder para interromper o fluxo da graça na sua história. Comer na presença do inimigo significa que você está tão seguro na sua identidade que a presença da ameaça não consegue mais roubar a sua paz. O Senhor está ungindo a sua mente para enxergar oportunidades de ganho e de crescimento que estavam escondidas pelo nevoeiro da preocupação. Você vai sair de casa hoje, sabendo que a conta já foi paga e que o suprimento para cada necessidade já foi liberado no mundo espiritual. A restauração da sua fé passa por essa aceitação de que você é um herdeiro amado e que o seu Pai tem prazer em te dar o reino. Não aceite as migalhas da ansiedade quando você tem o banquete da providência à sua disposição. Caminhe com a certeza de que a mesa está posta e que o óleo da alegria está sendo derramado sobre você agora mesmo. Os seus adversários serão testemunhas do seu levantamento e terão que reconhecer que a mão de Deus está sobre a sua vida de forma inquestionável. O comando é dele e o banquete é seu. Agora que você está nutrido pela presença e pela provisão, chegou o momento de usar a sua voz para o decreto final que vai expulsar todo invasor e estabelecer o limite sagrado sobre o seu território, o decreto do basta. A sua oração de hoje atinge agora o nível de autoridade judicial, onde você deixa de ser um pedinte para se tornar um governante que estabelece o limite final contra o avanço do mal sobre a sua vida. O decreto do basta é uma ordem espiritual que interrompe ciclos de dor, quebra padrões de derrota
e expulsa qualquer invasor que tenha tentado se alojar na sua mente, no seu corpo ou na sua casa. Muitas vezes o inimigo continua avançando simplesmente porque ele não encontrou resistência. Mas nesta manhã, o Espírito Santo está levantando em você uma indignação santa que não aceita mais 1 milímetro de perda. O comando de Deus sobre a sua vida exige que você use a chave da sua confissão para trancar as portas que o medo deixou abertas. Você precisa entender que a sua voz possui uma frequência que o mundo espiritual é obrigado a respeitar quando ela está alinhada com a vontade do Criador. O decreto do basta não é um grito de desespero, mas uma palavra de comando carregada com o peso da glória de Deus. É o momento de olhar para a ansiedade, para a enfermidade e para a desordem familiar e dizer com firmeza que o tempo de ocupação ilegal acabou. O Senhor está te entregando hoje o cetro da autoridade, para que você desenhe um círculo de fogo ao redor dos seus projetos, declarando que o inimigo pode ter tentado te derrubar, mas que a partir de agora ele não tem mais acesso ao seu território emocional. No livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 22, o Senhor afirma a sua soberania sobre o caos. Não me temereis a mim, diz o Senhor. Não tremereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a traspassarão. Perceba que Deus estabeleceu um limite para o mar furioso e, da mesma forma, Ele estabelece hoje um limite para as ondas de problemas que tentaram te afogar. O comando de Deus sobre o seu dia decreta que as águas da aflição podem até bramar, mas elas não têm permissão para transpassar o limite do seu espírito. Sinta agora a força desse basta sendo ativado no seu interior. O Espírito Santo está removendo toda a passividade e toda a vitimização que te faziam aceitar o sofrimento como algo normal. Onde o inimigo tentou estabelecer uma residência de tristeza, você agora estabelece um decreto de expulsão. Onde tentaram instalar um governo de dívidas, você decreta o regime da providência divina. Essa autoridade não vem de você, mas do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo, diante do qual todo joelho deve se dobrar, tanto no céu quanto na terra e debaixo da terra. Deus cuida de tudo em silêncio, e Ele está selando as suas palavras com o fogo do altar, transformando o seu decreto em uma lei espiritual que passa a vigorar imediatamente na sua realidade. O decreto do basta corta os laços com o passado e proíbe que as maldições de ontem influenciem as bênçãos de hoje. Você está retomando o território que foi roubado pela dúvida e pela procrastinação. O comando de Deus garante que o invasor terá que devolver 7 vezes mais tudo o que ele tentou tirar da sua paz e da sua alegria. A restauração da sua autoridade é o que define o rumo das próximas horas. Você não sai para o dia esperando para ver o que vai acontecer. Você sai para o dia determinando o que vai acontecer sob a luz da palavra. O basta de Deus na sua vida é definitivo e a vitória que Ele preparou hoje é a prova de que o seu posicionamento na oração mudou o curso da sua história. Receba agora o reforço da coragem divina e sinta a firmeza nos seus passos, pois o chão que você pisa agora é solo conquistado pela sua fé. Agora que o decreto foi lançado e o limite foi estabelecido, precisamos colocar o selo final que garante que você sairá para este dia não apenas como alguém que sobreviveu ao ataque, mas como um vitorioso que faz o inimigo assistir ao seu levantamento triunfal. O selo da vitória inabalável. Você chegou ao momento de selar tudo o que foi construído nesta manhã e entender que o inimigo pode ter assistido à sua luta, mas agora ele será obrigado a testemunhar o seu levantamento triunfal. O selo da vitória inabalável não é uma garantia de que você nunca mais enfrentará a oposição, mas é a certeza de que nenhuma oposição possui a última palavra sobre o seu destino. Você está saindo deste momento de oração com uma estrutura espiritual blindada, com a visão calibrada pela eternidade e com a autoridade de quem sabe que o próprio Deus já assinou o seu alistamento para a conquista. O comando de Deus sobre a sua vida agora é para que você caminhe com a segurança de quem já conhece o resultado final da guerra. O mundo vai tentar testar a sua nova postura. As circunstâncias podem até tentar fazer um último ruído de ameaça, mas o selo que está sobre você é reconhecido no céu e temido no inferno. Sair com esse selo significa que você não carrega mais a energia da vítima que escapou por pouco, mas a presença do vitorioso que dominou o cenário do ataque. O Senhor transformou a sua crise em um currículo de autoridade. E agora você é a prova viva de que o mal pode até tentar, mas ele não tem permissão para prevalecer contra os eleitos do Altíssimo. O comando de Deus sobre o seu dia garante que cada passo seu será uma afirmação da derrota do adversário. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, a Bíblia encerra qualquer discussão sobre o seu estado atual. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou.
Perceba que você não é apenas um vencedor que ganha por uma margem estreita, você é mais do que vencedor. Isso significa que o seu ganho espiritual após o ataque é muito maior do que qualquer perda aparente que você sofreu. Deus cuida de tudo em silêncio, e Ele está colocando o selo do Amém sobre cada decreto que saiu da sua boca hoje, transformando a sua oração na fundação de um dia extraordinário. Sinta agora o fechamento desse ciclo de restauração. O Espírito Santo está inundando o seu ser com uma paz inabalável, que funciona como o selo de autenticidade da sua vitória. O inimigo viu a sua queda e celebrou antes da hora, mas agora ele terá que assistir ao banquete de honra que o Pai preparou para você. Não leve a poeira da batalha para o seu trabalho ou para o seu convívio familiar. Leve o brilho da glória de quem esteve na presença do Rei. Você está revestido de uma dignidade que o dinheiro não compra e que o mundo não pode tirar. Caminhe hoje com a cabeça erguida, pois o Senhor já foi à sua frente endireitando os caminhos tortuosos e quebrando as portas de bronze. A vitória que Deus preparou para você hoje não é apenas um evento isolado, mas o início de uma nova estação, onde você governa sobre os seus medos e reina sobre as suas circunstâncias. O comando de Deus sobre a sua jornada estabelece que a sua luz brilhará de tal maneira que todos saberão que o Senhor está com você. A sua vitória é o selo de que a obra começou por dentro e agora explode em milagres por fora. O tempo de lamentar o ataque acabou. O tempo de celebrar o levantamento começou agora. Saia com a convicção de que você está escoltado, suprido e selado pelo poder da ressurreição. O inimigo tentou te derrubar, mas Deus já preparou a sua vitória hoje. O selo está posto, o Amém foi decretado, o chão que você pisa é território de milagres. Siga em paz, pois o general de guerra nunca perdeu uma batalha, e ele é quem comanda os seus passos neste dia de glória.